Bom dia a todos. É com prazer que aqui estou. É sempre um prazer estar com aqueles que partilham desta mesma fé no Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele realizou por nós e na pessoa extraordinária que Ele é. E deve ser isto que nos move no nosso dia-a-dia, não deve ser outras coisas. Outras pessoas ontem celebraram muito, outras ficaram muito tristes, mas aquilo tudo espremido não vale nada. É por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Mas a nossa crença na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus fez por nós, faz, ainda vai fazer, isso tem valores eternos. Isso não é isto que nos move, se não é isto mais importante que nós temos nas nossas vidas, algo está muito mal, muito estranho nas nossas vidas. Estou com um bocadinho mal da voz, não é ter gritado, mas por apanhei um bocado de frio ontem e estou um bocadinho mal. Espero fazer-me ouvir lá no fundo. Faço-me ouvir? Ok, vou tentar forçar um pouquinho a voz para que todos me consigam ouvir. Não sei se recordam do que... Isto é talvez a pergunta mais temida pelos crentes nas igrejas quando vem um pregador e pergunta o que é que falou da última vez. Cá esteve. Nós ouvimos e, de facto, meditamos a palavra de Deus e levamos algo que sustenta a nossa fé, que ajuda a fortalecer a nossa fé, mas, ao fim de algum tempo, nós tendemos a esquecer, não é? E não deve ser assim. Não devíamos esquecer, se bem que eu também esqueço-me daquilo que comi há 2 semanas, há 3 semanas, mas que me deu força e me alimentou. E provavelmente eu agora, ao relembrar-vos, vocês vão pensar, pois, foi sobre isto e tirarmos algumas lições daquela passagem. Mas alguém que ainda se lembra? Mica, exatamente, Mica, muito bem. Mica, falámos em Juízes 17 e eu quero continuar a história, porque isto é Juízes 17, é a primeira parte de uma história que nos mostra a história de Mica e que nos mostra ao ponto que nós chegamos, ao ponto que nós podemos chegar se abandonarmos Deus, a sua palavra e o povo de Deus. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Precisamos de andar perto de Deus. Precisamos de ler e meditar e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E precisamos do povo de Deus. Precisamos da comunhão com o povo de Deus. E é triste, e todos nós conhecemos pessoas mais ou menos próximas de nós que negligenciam estas 3 áreas da sua vida. Pois a sua vida é uma desgraça. É um desastre autêntico. Vão de erro em erro. É como aquelas pessoas que tropeçam no primeiro degrau da escada e vão por ali abaixo. E algumas nunca se levantam, infelizmente. E foi o caso de Mica. Mica, se vocês abrirem as vossas Bíblias em Juízes 17, vou só relembrar nos primeiros minutos para nós depois podermos continuar com esta história. Em Juízes 17 nós lemos sobre um homem que, creio eu, teria roubado dinheiro à sua mãe e depois devolveu-lhe. A mãe disse: bendito seja meu filho do Senhor, e disse: eu vou mandar fazer uma imagem de fundição e uma imagem de escultura para o Senhor. E é engraçado que ela diz assim, no versículo 3, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura. Como é que é possível alguém? Infelizmente há muitas pessoas que não fazem hoje. Pensam que estão a dedicar a Deus, a dedicar-se a Deus, e estão a construir uma imagem. É terrível. É uma autêntica tragédia espiritual o que muitas pessoas fazem, pensando que estão a adorar a Deus através de imagens de escultura. Isso resulta de quê? De não conhecerem ou não quererem saber daquilo que a palavra de Deus diz. Mas é engraçado, isto também é um alerta para nós. Reparem que o dinheiro que estava em causa eram 1.100 moedas de prata. Se vocês verem no versículo 3. 1.100 moedas de prata. E ela disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro, não é?
E depois, quanto é que ela usou? Versículo 4. A sua mãe tomou quantas moedas de prata? 200. Isto parece os nossos cânticos. Aqueles cânticos em que nós dizemos: Senhor, eu entrego a minha vida, tudo entregarei. E depois, quanto é que entregamos? Se entregássemos esta proporção que ela entregou, que foi 5 em 11, que é quase metade, já era bem bom. Mas quantas vezes nós prometemos ao Senhor que vamos entregar toda a nossa vida e depois entregamos de quanto? 1 horinha por semana. E é o que alguns fazem, infelizmente. É como que dizer: eu tenho algo tão importante na minha vida, o meu Deus é tão importante na minha vida, e eu depois dedico-lhe menos de 1% da minha semana ao meu Deus. Porque, infelizmente, há de haver pessoas, e que não seja nunca o nosso caso, em que o único tempo que dedicam a Deus é quando entram numa igreja e estão ali a fazer de conta que adoram a Deus e fazem de conta para eles próprios, porque a Deus não enganam e também aos outros não enganam, fazem de conta de que Deus é relevante, de Deus é importante para eles. Mas esta mulher e este homem construíram um ídolo, puseram lá em sua casa, e isto resultava de quê? De um desconhecimento crasso das Escrituras. Não conheciam as Escrituras. E provavelmente, como eu vos disse na altura, esta família já há décadas ou séculos que não visitavam a casa de Deus. A casa de Deus que estava, creio eu que na altura já estaria em Siló, onde nós vemos alguns anos mais tarde, não terão sido muitos anos mais tarde, mas alguns anos mais tarde, Elcana e a sua família, Elcana, o pai de Samuel, que ia todos os anos, subia à casa de Deus que estava em Siló para adorar, e lá era lida a lei de Deus. Famílias que tinham este hábito sabiam o que é que a lei de Deus dizia. Sabiam o que é que Deus pretendia para a vida delas. E durante um ano, imaginem o privilégio, o quanto eles valorizavam a palavra de Deus. Iam ali, ouviam a palavra de Deus, porque eles sabiam que era a única oportunidade que tinham para ouvir. E depois voltavam para as suas terras e levavam aquilo e procuravam memorizar e fazer com que a palavra de Deus fizesse mesmo parte das suas vidas. Mas infelizmente esta família não. Esta família já há várias gerações que não sabiam o que era aquilo. Mas ouviam falar de Deus, do Senhor Jeová, e provavelmente viam o que é que as nações que havia à volta deles faziam e faziam o mesmo. E por isso é que Deus tinha dito, muito tempo antes, a Josué, é para destruir tudo. Não deixem ninguém nesta terra. Porque se vocês deixarem alguém, eles vão ser-vos por laço. Vão levar-vos a ir atrás deles, dos seus costumes, dos seus deuses, das suas práticas pagãs. E algumas delas até eram oferecer os próprios filhos a Moloque. Oferecer os filhos em sacrifício aos deuses. Havia práticas terríveis. Então, esta família negligenciou Deus, apesar de ter Deus na sua boca, negligenciou a sua palavra e negligenciou a comunhão com o povo de Deus. E vemos como ele veio por aqui abaixo. Vemos a seguir que ele, em cima de tudo isto, constituiu o seu filho para ser sacerdote naquela casa. Algum tempo mais tarde, apareceu o quê? Um levita, e ele estava à procura de um sítio cómodo, um sítio onde se encaixasse bem, onde pudesse trabalhar, mas não muito. Então veio mesmo ao sítio certo. O levita olhou para ele: ora bem, tu és um levita, sempre é melhor do que ter o meu filho como sacerdote. Desconhecendo ele, porque não conhecia a palavra de Deus, que um levita não podia ser sacerdote. E isto é reflexo da podridão, da decadência espiritual no meio do povo de Deus. Quando se aceita qualquer pessoa que não reúne as características que a palavra de Deus diz, se aceita qualquer pessoa para um determinado cargo. E, por exemplo, para ancião, para diácono, para outros serviços na igreja,
as regras são, as instruções são bastante claras, mas alguns que, olha, aquilo é apenas umas indicações, mas não é para levar à letra, é para levar à letra. Se Deus diz aquilo, é porque é. E isto faz-me lembrar, provavelmente, alguns conhecerão melhor do que outros, quando houve a divisão entre o povo de Israel, que alguns ficaram no norte, seguiram a Jeroboão, e os do sul, as tribos do sul, seguiram a Roboão. Houve ali uma divisão a seguir ao reinado de Salomão. Eles dividiram-se. E onde ficou Judá, era lá que estava o templo. E então, os do norte, os que eram tementes a Deus, começaram a vir a Jerusalém da mesma, para adorar a Deus. E o rei do norte, o rei Jeroboão, pensou: se eu deixar esta gente ir para lá, eu vou perder força, o meu reino vai perder força. Então fez um altar em Samaria, ou seja, por assim dizer, uma concorrência ao templo de Jerusalém. E ele disse, muito custoso, provavelmente o Amadeu até sabe esta passagem de cor, mas agora vou citá-la bem, que é... Deixem-me ler. Diz assim: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor Rehoboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Rehoboão, rei do Egito. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. E agora reparem na frase que ele diz a seguir. Vejam se conhecem isto em alguma parte das Escrituras. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Esta última frase não sabem de outra sítio onde aparece esta passagem nas Escrituras. Exatamente. Quando houve aquele bezerro de ouro no deserto, quando Moisés tinha subido ao monte, nunca mais vinha, e depois Arão fez aquele bezerro, ele disse praticamente estas palavras. Ou seja, mesmo o povo de Deus, quando abandona Deus, repete os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Mesmo estando escrito: olha, fizeram aquilo, aquela gente toda morreram muitos por causa do bezerro de ouro, e ainda assim Jeroboão faz isto. E lemos versículo 31 do primeiro livro dos Reis 12, diz assim: também fez casa dos altos e sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos do Levi, dos mais baixos do povo, qualquer um sabia. E nós temos de estar alerta para não baixarmos a fasquia. Vamos ver se um bocadinho de água me ajuda. E então, este levita veio e foi por sacerdote. E falei-vos na altura de Mica dizer: fica comigo, versículo 10 de Juízes 17, e sê-me por pai e sacerdote. Meus irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. A tradição de chamar padre e de chamar sacerdote aos que dirigem o culto na Igreja Católica não vem dos ensinamentos de Deus. Vem daqui. Vemos aqui, no paganismo, misturado com um pouco de Deus, pelo menos da boca para fora sai o nome de Deus, mas vemos aqui a origem de muitas práticas da Igreja Católica. Por muito amor que tenhamos a essas pessoas, não podemos deixar de denunciar o erro em que elas estão. Infelizmente. Porque uma casa de deuses põe a liderar pessoas que não deviam liderar. O que é que a palavra de Deus diz sobre quem deve liderar a igreja local? Um homem que seja marido de 0 mulheres? Não, de uma só mulher. Então, está logo mal. E depois, pai e sacerdote.
é mesmo de quem não conhece a palavra de Deus. Eu até vos falei da outra vez que numa Bíblia católica que eu tenho lá em casa e que andei a procurar algumas versões diferentes para perceber aqui uma outra palavra mais difícil de perceber, vi um comentário que faziam este capítulo 17 e este capítulo 18 e diziam basicamente, olha, era assim que se fazia o culto a Deus Jeová. Primeiro era um culto em casa, depois podia ter um levita que fazia as funções de sacerdote. E eu penso assim, o quê? Vocês leem esta passagem? Alguém que seja capaz de ler Juízes 17 e dizer, olha que coisa tão bonita que está a acontecer aqui. Não. O versículo-chave do livro de Juízes é este. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isto não está aqui, este capítulo de 17 até o 21, está aqui no livro de Juízes quase como um apêndice para dizer, olha, estão a ver como é que eram as coisas naquele tempo, cada um fazia o que queria e vejam a degradação espiritual e moral a que chegou o povo de Deus, porque abandonou Deus, a sua palavra e a comunhão com o povo de Deus. E cuidado, nós também podemos cair neste erro de assistirmos a situações completamente contrárias ao que a palavra de Deus ensina e dizemos, olha que bonito, olha que bem que aqueles dois estão. Por exemplo, um casal que não está casado à luz da palavra de Deus e dizemos, olha que bonito, que bela família, quando estão a fazer tudo mal. E nós podemos, de tal forma, ficarmos insensíveis ao pecado, que até somos capazes de olhar para uma situação dessas e dizer, quase como este aqui, como este homem que disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Muito cuidado. Não nos deixemos de enganar como este homem se deixou enganar. Mas a história continua. E como acontece várias vezes, o Senhor alerta para isso, e o apóstolo Paulo também, um pouco de fermento leveda toda a massa. E o pecado surge num sítio, e se nós não combatermos o pecado, a heresia, se nós não combatermos, se não tomarmos medidas drásticas, que ele alastra-se. É interessante que Paulo escreve a várias igrejas, mas há uma carta que ele escreve que não é só uma igreja. Sabem qual era? Aos Gálatas. Ele escreve às igrejas que estão na Galácia. Eram várias. E o que é que acontecia ali? Era um legalismo para pôr-se debaixo da lei. E aquilo alastrou-se. E o pecado, as heresias alastram-se, se nós não tomarmos medidas. E tenho de dizer com toda a sinceridade, por vezes é preciso, o apóstolo Paulo diz, é importante que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Infelizmente, estamos nós aqui neste lugar diferente do que estávamos há um ano, porque é preciso combater a heresia. É preciso combater aquilo que está errado. Não é com gosto, porque nós até cantámos há pouco, une-nos todos com cordas que não se quebrem, mas não é união. União há toda a força. Pondo em causa o que a palavra de Deus diz. Por amor à paz, não. Por amor à paz, tem-se feito muita asneira no meio do povo de Deus. E às vezes é preciso, quando o que está em causa é a verdade da palavra de Deus, por vezes é preciso mesmo, infelizmente, partir para uma separação, infelizmente. E nós vemos aqui neste livro de Juízes, capítulo 17 e capítulo 18, como aquilo que estava a acontecer na casa de Mica não ficou pela casa de Mica, alastrou-se. E antes de passar para o capítulo 18, eu quero falar o seguinte. Eu disse-vos também na altura que Mica não tinha verdadeiros amigos. Mica não teve ninguém que lhe dissesse: o que é que tu estás aqui a fazer? Olha bem para o que estás a fazer. Não te lembras do que a lei de Deus diz? Ou provavelmente não sabia. E era como tantas outras pessoas que nós vemos no nosso dia-a-dia que têm uma ideia completamente errada de Deus. Se nós dizemos a certas pessoas
que o aborto é equivalente a um homicídio, são capazes de nos dizer que nós não estamos a ser cristãos, porque não estamos a mostrar amor para com aquela mulher que não quer aquele filho. E há pessoas, isto, pela graça de Deus, parece que as coisas estão a mudar, pelo menos nos Estados Unidos estão a mudar, vocês provavelmente ouviram as notícias completamente deturpadas, porque querem mostrar que os Estados Unidos estão a regredir para o século XVII, para o século XVIII, no que diz respeito aos direitos das mulheres, mas estão, no fundo, a tentar ir no caminho certo para a defesa da vida. E algumas pessoas dizem que é imoral, é anticristão proibir às mulheres o acesso a cuidados de saúde, entre aspas. E porquê? Porque as pessoas têm uma noção de Deus completamente errada. E estão a fazer tudo mal e pensam que estão muito bem. E Mica chegou a esse ponto. E muitas pessoas da nossa sociedade chegam a esse ponto. E que Deus nos livre de chegarmos nós a esse ponto. Então, o que é que acontece a seguir? Eu estive aqui a falar um bocadinho e já não vou ter tempo para ler o capítulo todo de Juízes 18, mas basicamente a história é esta. Vou só em 3 ou 4 pontos, vou dizer-vos o que é que se passa no capítulo 18 e depois vamos tirar aqui algumas lições de alguns destes versículos. Na altura em que Deus disse a Josué para distribuir a terra pelas tribos, houve algumas tribos que não ficaram com o suficiente. E então houve aqui em Josué 20, 47, não, 19, 47. Josué 19, 47. Eu vou ler só. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan. Pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem e a tomaram e feriram ao fio da espada e a possuíram e habitaram nela e a Lesem chamaram Dan conforme o nome de Dan, seu pai. Basicamente é uma tribo, alguns da tribo de Dan, que achavam que o espaço que tinham para eles não era suficiente. E então foram para outro sítio completamente distante, talvez algo como ir de Lisboa aqui para o Porto à procura de um sítio melhor. E foram. E pelo caminho passaram em casa de Mica. E nós vemos isso no capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas procurava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhes havia caído em herança bastante sorte. E então foram à casa de Mica e passaram ali a noite. Versículo 2, lemos isso. E vieram à montanha de Efraim até à casa de Mica e passaram ali a noite. E ouviram o levita a falar. E chegaram-se para lá e lhe disseram: quem é que trouxe aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Eles provavelmente perceberam, lá em Israel também havia sotaque. Havia maneiras diferentes de falar em várias regiões. Até há uma situação, não sei se conhecem, no tempo de Jefté, oh meu Deus, já está a dizer que sim, provavelmente lembra-se, que houve, se calhar, milhares de pessoas que morreram porque houve lá uma guerra. O Jefté foi um juiz de Israel, mas cometeu alguns erros, alguns exageros, e provocou uma guerra civil dentro de Israel. E havia umas pessoas de um dos exércitos que queriam atravessar o rio. E chegavam lá ao rio e estavam os inimigos. E eles disseram: deixa-me passar, eu sou dos vossos. E eles diziam assim: diz Sibolé. Sibolé, é uma palavra, já não sei o que é dizer. Sibolé. E eles diziam Shibolé, por causa da pronúncia, do sotaque ser diferente. E eles, quando diziam Shibolé e não Sibolé, eles matavam-nos ali. E morreram muitos. Por causa dos sotaques. Ou seja, havia maneiras diferentes de falar. E provavelmente, aqui, ao ouvir o levita a falar, disseram: este sotaque é lá do sul. Porque este levita vinha de Belém, de Judá. E eles estavam na montanha de Efraim, que era um bocadinho a norte, tinha outra maneira de falar. Então perceberam: esta pessoa não é daqui, o que é que estás aqui a fazer? E ele diz: assim, versículo 4, assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu sinto por sacerdote. E então eles disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos.
Assim, era a última pessoa a quem eles iam perguntar o que é que seja. Mas viram ali uma pessoa que parecia ter algum estatuto religioso. Será, esta pessoa deve saber alguma coisa de Deus. E então, ele diz, ide em paz, o caminho que levares está perante o Senhor. Eu, da última vez que aqui estive, disse-vos que este levita era Qual é o nome que o Senhor dá a este tipo de pessoas? Há o pastor e há o mercenário. Uma pessoa que anda pelo dinheiro que ganha. Porque o levita devia ter sido capaz de dizer, Mica, isto está tudo errado. Para com isto em tua casa. Deita fora os teus deuses. Devia ter sido capaz de dizer isso. Mas não disse. Porque interessava-lhe o dinheiro. Interessava-lhe um lugar cómodo onde está. E a resposta que ele dá aqui a estes homens é típica de um mercenário. Diz às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Imagina que ele dizia, olha, eu não sei, sinceramente, olha, eu estou aqui só a fazer o meu papel de sacerdote, mas olha, eu nem sei o que é que Deus diz. Eu não faço a mesma ideia. Eu não sou porta-voz de Deus. Se eu fosse um homem honesto, diria isso. Eu não sou capaz. Mas quantas vezes há pessoas que têm nomes de pastor, bispo, apóstolo, reverendo e outros nomes assim, que, por vezes, pessoas desesperadas lhes pedem coisas, e eles, em vez de dizer, olha, isso está nas mãos de Deus, eu não posso fazer nada. Eles dizem, não, eu trato disso. Ele está doente, está morto, eu vou ressuscitá-lo, ou está paraplégico, eu vou curá-lo. E depois, claro, há sempre a desculpa, falta de fé. É sempre a mesma desculpa. O mercenário diz às pessoas e diz às pessoas que consegue fazer aquilo que na verdade não consegue fazer. Neste caso era consultar a Deus. Pergunta a Deus, para que possamos saber. E ele, em vez de dizer, não sou capaz, eu não consigo comunicar com Deus, disse que conseguia saber o que Deus tinha para dizer, e pior, disse exatamente aquilo que eles queriam ouvir. E também há muito, é o que o mercenário faz. Tem perante si um público e diz aquilo que eles gostam de ouvir. Lá, não vai estar a falar de problemas que sabe que as pessoas têm nas suas vidas. Nos seus casamentos, nos seus negócios. Não vai dizer nada disso. Olha, o quê? Eu vou dizer a este indivíduo que eu sei que ele anda a roubar nos impostos, que é um aldrabão nos seus negócios, mas ele tem muito dinheiro. Eu vou dizer que isso está errado, depois ele vai-se embora e depois como é que é o dinheiro para mim? Eu quero é aqui. Eu até lhe dou um posto importante aqui na igreja. Isso é o que faz o mercenário. Diz palavras aprazíveis. Porque diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, fala daqueles que têm comissão nos ouvidos. Eu não estou aparecido a todos conforme as suas próprias concupiscências. E este levita faz exatamente isso. Diz aquilo que é aprazível à pessoa. Nem está minimamente preocupado em saber se isso é verdade ou não. Nem está preocupado em saber se de facto aquilo era importante para eles ou não. Era o correto. Faz-me lembrar também aquela situação em que nos últimos dias do rei Acabe, nós lemos isso no primeiro livro dos reis, em que ele queria ir para uma guerra, ele e Josafá, o rei de Judá, o bom rei, foram juntos para a guerra. E então o Acabe perguntou aos profetas de Baal, vou para a guerra ou não? E depois vem logo, sim, vai, e destruirás o exército inimigo. Então, eles estavam todos a dizer aquilo que ele queria ouvir. E a verdade, agora abreviando a história, a verdade é que ele acabou morto na batalha. E os sacerdotes, os profetas de Baal estavam a dizer, vais ter a vitória. A história é um pouco mais complexa, porque no fundo era Deus enviar um espírito de mentira daqueles profetas para que Acabe acabasse morto. Mas a verdade é que estes homens disseram aquilo que Acabe queria ouvir. Infelizmente há muitos que fazem como estes profetas de Baal, fazem como este
levita, que estava a fazer as funções de sacerdote, dizem aquilo que querem ouvir. Avançando um pouquinho, eles foram, versículo 7, e chegaram a Laís. Laís é a mesma coisa que aparece em Josué, Lesem. São formas diferentes de dizer o nome desta cidade. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidónios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Esta necessidade é muito importante. Olharmos para o que esta cidade representa. Ora, reparem. E há muitas pessoas que são assim. O povo que havia no meio delas estava seguro, quieto e confiado, conforme ao costume dos sidónios. Estavam descansados, pensavam que nada de mal lhes poderia acontecer. E de facto aconteceu. Vieram depois estes danitas, vieram e destruíram por completo aquela cidade. E reparem a seguir, não havia possessor ou governador algum que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Ou seja, até nesta cidade cada um fazia o que queria. Não havia ninguém que exercesse disciplina ali naquela terra. Não havia possessor algum do reino que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Ou seja, ninguém dizia, olha, tu estás a fazer mal. Não havia ninguém, não havia autoridade. E vemos como isto foi terrível. Isto faz-me lembrar aquelas pessoas que não têm ninguém que lhes diga, ou não aceitam, ou não aceitam a repreensão, ou não têm quem as repreenda. E a palavra de Deus, principalmente no Provérbios, fala muito do o pai que não repreenda seu filho e que não lhe dá até com a vara, aborrece o seu filho. E nós lemos na palavra de Deus, um pai foi um homem de Deus, mas falhou muito com os filhos. E lemos a dada altura, no primeiro livro dos reis, o rei David tinha um filho. E diz a palavra de Deus, diz assim, nunca o seu pai, ou seja, David, o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Sabem quem era este homem? O filho de Davi? O Amnon foi o que foi morto. Sim, ele falhou com o Amnon, falhou depois com o Absalão também, e este era o Adonias. O Adonias que no fim, já no final da vida de Davi, queria roubar o reino ao Salomão. Lemos sobre ele que nunca seu pai tinha contrariado, dizendo por que fizeste assim. Terrível. É terrível deixar os filhos entregues à sua própria vontade. E nós sabemos, nós que somos pais, sabemos como é difícil e mesmo tentando, orando e fazendo tudo aquilo que nós podemos, não é garantia de que os nossos filhos vão seguir o caminho que nós lhes ensinamos. Mas fazer isto que o rei Davi fez com o seu filho é receita para a desgraça. E foi a desgraça deste homem, deste Adonias. E dos outros filhos. O Absalão também era irmão de pai e de mãe do Adonias. Eram filhos da mesma mulher e do mesmo pai. E então, é terrível não ter quem nos repreenda. E a palavra de Deus também diz, aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura, sem que haja cura, obrigado. Cuidado quando não nos deixamos disciplinar pela palavra de Deus, não nos deixamos exortar pelos nossos irmãos, e cuidado quando é a nossa obrigação enquanto pais ou enquanto irmãos chamar a atenção dos nossos irmãos para o caminho em que andam, porque não estamos a prestar-lhes um bom serviço. Porque um líder de uma igreja que não alerta os seus irmãos, os crentes que estão, do ponto de vista espiritual, à sua responsabilidade, não os alerta para o erro e para a necessidade de corrigir os seus caminhos, está a ser um mau pastor, no sentido mais puro da palavra. É terrível o que aconteceu com esta cidade.
Estava quieta, confiada, ninguém lhes dizia o que quer que fosse, estás a fazer mal, o caminho certo é por aqui. Não tinham ninguém que lhes fizesse isso. E mais, também estavam longe dos sidónios e não tinham que fazer com ninguém. Quantas vezes nós não ouvimos já pessoas, até pessoas crentes, ou que se dizem crentes, a dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Infelizmente tenho pessoas bem próximas que naufragaram na fé por causa desta postura de ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cuidado, nós precisamos de estar no meio dos crentes, conviver com os crentes, sermos exortados, sermos alertados. Pode doer, mas resistir a este tipo de convívio, desta comunhão, é terrível para nós. Eu não conheço nenhum caso de alguém que tenha melhorado por sair da convivência com os crentes. Tenho o caso do meu pai, que não creio que tenha feito naufrágio na fé, mas deixou de se reunir. Quando falo com ele, noto que há o Espírito de Deus nele e há a linguagem bíblica. Mas sei que seria muito melhor para ele e até para o resto da família se ele andasse com o povo de Deus. Mas se calhar é o exemplo menos mau que eu conheço. Muitos exemplos eu conheço, pessoas que deixaram de andar com os crentes, deixaram de vir às reuniões e é uma desgraça. Uma desgraça autêntica. E quando isto acontece, sabe o que acontece a este tipo de pessoas que dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Vamos ver o que aconteceu a Laís. Laís, esta cidade que não tinha ninguém que os repreendesse, ou não deixavam que ninguém os expusesse, os envergonhasse por coisa alguma. Vamos ver o que é que acontece com esta cidade. Ora bem, estes homens que vieram à casa de Mica e que depois foram espiar aquela terra, voltaram depois para os seus irmãos lá em Dan, que era um bocadinho afastado. Ou seja, eles estavam aqui embaixo, subiram até a montanha de Efraim, foram até Laís, espiaram e depois voltaram para a terra deles. E disseram: olha, a terra, o sítio que nós fomos ver, olha, é muito bom mesmo. Versículo 10: quando lá chegares, vereis um povo confiado. E a terra é larga de extensão, porque Deus me entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. E disseram também, no versículo 14, que, olha, nós quando lá fomos, vimos também que há lá um levita. E uma casa com um éfode de trafins, uma imagem de escultura e uma de fundição. Então o que é que eles fizeram? Passaram por lá e roubaram. E roubaram não só as imagens e tudo o resto, e levaram também o levita. Eu, na altura, não sei se dei este título à mensagem quando aqui estive, mas a primeira mensagem é: Mica cria a sua própria religião. E é o que muita gente faz, cria a sua própria religião à sua imagem e semelhança, em que ele próprio é o seu Deus e a sua opinião são as suas escrituras. Então Mica tinha esta religião em casa que ele tanto prezava, gostava tanto daquilo. E agora esta mensagem que estou a dar hoje, o título que eu dou é: os danitas roubam a religião de Mica. Roubaram e levam a religião de Mica. Levaram tudo. E o que é que o levita devia ter feito? É que chegaram bastantes homens armados. Eram 600 homens. 600 homens. Chegam ali à porta da casa de Mica, entram, é tudo nosso. Naquele tempo não havia rei de Israel, cada um fazia o que queria. E então, eles entram, começam a levar as coisas e o levita diz: então, o que é que vocês estão aqui a fazer? O que estás fazendo? Versículo 18. E eles disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem connosco. E sendo-nos por pai e sacerdote, é melhor para ti que sejas sacerdote de uma casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? O que é que um homem honesto e íntegro faria? Eu não posso. O Mica acolheu-me aqui em casa, está-me a pagar e eu agora vou abandá-lo. O que é que faz um mercenário? E alegrou-se o coração do sacerdote.
E tomou. Surge uma situação melhor, lá vai ele. Não tem convicções. Não tem verdadeiro amor às pessoas a quem ministra. Ele quer o seu dinheiro. Quer prestígio. Infelizmente, é o coração do mercenário e é o coração deste homem. Eles foram e o Mica vem atrás deles. Estando já longe da casa de Mica, versículo 22, as pessoas que estavam ali nas casas à volta do Mica vieram atrás deles. Ou seja, reparem aqui uma coisa. As mesmas pessoas que não foram capazes de alertar o Mica para o erro em que ele estava a incorrer ao ter ídolos em casa, foram os primeiros a ir ajudá-lo. A tentar recuperar aquilo que era dele. Ou seja, não foram capazes de ajudá-lo para o bem, mas ajudá-lo a recuperar aquilo que estava a ser um verdadeiro cancro na sua vida, que estava a destruí-lo espiritualmente. Eu espero que esta oportunidade que Mica teve de ver ser retirada a sua religião, eu não sei o que acontece a seguir ao Mica, mas será que ele a seguir voltou-se para Deus? Será que isto foi essa expressão, abre-olhos, e ele voltou-se para Deus verdadeiramente? Não sabemos. Mas ele não conseguiu recuperar o que era dele. Porque eles disseram, olha, só 6 se metem connosco, os danitas, que eram 600, os outros deviam ser em muito menor número, olha, não se metam connosco, não, olha, ainda algum acaba morto e não há necessidade. Então o Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou e tornou para a sua casa. E o que é que acontece a seguir? Versículo 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, um povo quieto e confiado, e feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse. Porque quando estavam longe de Sidom e não tinham o que fazer com ninguém. E depois reedificaram a cidade e deram o nome de Dan, conforme o nome do seu pai. Quando alguém tem esta atitude de ninguém tem nada a ver com a minha vida, como os de Laís, quando vier o dia mau, quando vier a adversidade, podemos não ter quem nos assista, quem nos ajude. Quando nós estamos juntos, na igreja, com os crentes ajudam. Claro que acima de tudo é o Senhor. Mas quando nós abandonamos o Senhor, quando abandonamos a sua palavra, quando abandonamos a comunhão com o povo de Deus, vem o dia mau e nós não temos consolação nenhuma. Eu conheço pessoas que infelizmente estão a passar por situações difíceis e nem sequer têm a consolação. Vejam se me entendem. Nós, enquanto crentes, se somos cheios ao Senhor, podemos ter adversidades na vida. E não aceitem a mentira que alguns querem vender de aconteceu-te isto por causa de qualquer coisa que tu fizeste. Não. Acontece a todos. O mal, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Mas quando acontece a adversidade, e o nosso irmão Amadeu passou há pouco tempo por uma situação bastante adversa, ou pelo menos tinha a consolação de Senhor, eu continuo a ser-te fiel. Eu ando nos teus caminhos. Eu procuro agradar-te na minha vida. Mas quando nem sequer isso temos na nossa vida, é uma tristeza. E estas pessoas que abandonam Deus, não querem nada com Deus, vem a adversidade na sua vida e nem sequer têm a consolação de Senhor, eu não sei o que é que isto está a acontecer, mas dou-te graças porque dás-me forças para continuar a confiar em ti. Quando a pessoa que tem algum conhecimento de Deus, já andou nos caminhos de Deus, andou com os crentes e abandona, e vem a adversidade à sua vida, que consolação há? Não há nenhuma consolação. E para esta cidade de Laís não houve salvação, não houve quem a ajudasse. Eu não estou a dizer agora que se soubermos que há um irmão nosso, ou alguém que já andou aqui na igreja e passa por alguma adversidade, vamos dizer, estás lá fora, não quero saber. Não, devemos tentar ajudar. Mas pode acontecer de andar já tão arredado da opinião com o povo de Deus, não querer mesmo nada, afastar-se por completo, quando surge a adversidade, não ter ninguém que os ajude. E é este destino terrível que esta cidade de Laís nos mostra. Então, para terminar, fica aqui a lição de
O erro alastra-se. Vemos como se alastrou. Destruiu por completo, não sei se foi por completo, mas em grande medida, a espiritualidade verdadeira de uma tribo inteira. Porque este culto com estes deuses prolongou-se. Olha, versículo 30. O Jonatas, filho de Gersón, filho de Manassés, provavelmente seria este levita, foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Até o dia do cativeiro da terra. Ou seja, centenas de anos depois, prolongou-se este erro. O erro tem uma dificuldade enorme a sair. E alastra-se, e depois para sair é um problema. Cuidado com os mercenários que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir. Cuidado. Também sejamos humildes e capazes de aceitar a repreensão feita com amor pelo nosso irmão. E cuidado também com ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cuidado. Isso é uma frase terrível. É de quem não tem consciência de que pertence ao corpo. A mão diz, ninguém tem nada a ver com o que eu faço. Eu faço o que eu quero. E por vezes, a boca não se preocupa com os outros. A boca come o que quer. E depois não se preocupa com o estômago que sofre, com os membros que sofrem, com o coração que sofre, com tudo o resto. Todos temos a ver com os outros. Devemos deixar que os outros devemos deixar que os nossos irmãos nos exortem, nos ajudem. Ficamos depois com estas lições e que o Senhor abençoe a sua palavra e nos abençoe cada um de nós e nos ajude a estarmos alerta para os perigos.